Bora pro papo cabeça. Vamos conversar sobre coisa inteligente, porque de conversa fiada a internet já tá cheia. Meu nome é Igor Janotti. Meu nome é Jim Farnese. Meu nome é Alexandre Farnese. Coincidência, hein? Dois Farneses. Não é, cara? A gente se encontrou do nada aqui pra poder bater um papo. E hoje a gente vai bater um papo aqui legal, cara. Bem polêmico aí, até pra vocês que estão assistindo aí. Quero depois saber a opinião de vocês aí nos comentários. A gente vai falar sobre modelo escolar. É bom, não é bom? Mas antes de começar, vou ler um textozinho rapidinho aqui, posso? Vai lá. Depois a gente vai bater um papo sobre isso. O modelo escolar atual está desatualizado, e isso é um fato. Enquanto o mundo ao nosso redor avança a uma velocidade incrível, a escola permanece presa ao modelo industrial do século XIX, onde a aprendizagem é baseada em uma abordagem de uma sala de aula, um professor, um conjunto de alunos com um currículo rígido e padronizado e uma ênfase desproporcional em testes e exames. Há uma necessidade urgente de mudança significativa no modelo escolar atual. A escola precisa se adaptar para atender às necessidades e expectativas dos alunos e da sociedade como um todo. Em resumo, é hora da escola se atualizar e evoluir junto com a tecnologia e as expectativas dos alunos. O modelo industrial do século XIX não é mais adequado para o mundo de hoje e precisamos de uma educação que ensine habilidades práticas, pensamento crítico, criativo, colaboração e resolução de problemas. O que vocês acham disso aí, galera? Bem interessante, né? E é um assunto um pouco polêmico. Mas depois, galera, coloca aí nos comentários, vai ser essencial pra gente ver a visão de vocês sobre isso. E o mais interessante é que eu quero ouvir também o que o Igor tem pra falar sobre isso. Que é uma pessoa que vocês vão ver a forma dela pensar. Admiro demais esse cara e esse bate-papo vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Me fala, Igor, eu quero ver primeiramente a sua opinião pra gente adentrar nesse assunto. O que tem que mudar na escola? Tudo. Tem que acabar essa merda. É isso que eu penso. Você pensa que tem que acabar, Igor? Sim, Tudo, nada O funciona? sistema tradicional de ensino não funciona. É uma merda. Você sabe o que é mitocôndria? Eu sei. Eu sei que eu já estudei isso, né? Mas eu não uso. Forma alguma. Mas eu falo assim, igual... Tangente, Não sei. cosseno, seno. Não. Tem vezes que eu tô com sono. Você sabe função? Algum de vocês sabe função? Eu sei porque eu fiz engenharia, né, cara? Tá. Mas ainda assim não uso pra nada. Mas é justamente isso que entrou nesse ponto. Por exemplo, eu também não concordo com a fórmula de ensino, também não era um dos melhores alunos para dizer isso, só que tem profissões que tem que enquadrar nisso, né? Por exemplo, um médico, você precisa de uma forma de ensino para ele conseguir ter um diploma e exercer sua função. Mas, no nosso caso, por exemplo, que saímos um pouco dessa bolha, teria que ser um pouco diferente. Teria que abranger a mente das pessoas para novas oportunidades e não seguir um sistema exato ali que colocam para os alunos de fato, né? Acho que tem determinado nível, vamos dizer assim, ainda para ter escola, né? Por Sim. exemplo, a gente precisa da escola para ler, escrever, e eu acho que certeza. parou por aí, né, no máximo. Matemática básica, com Matemática certeza. básica, somar, dividir, subtrair e multiplicar, acho que está mais do que suficiente Tá para ótimo. quem for entrar no mundo do empreendedorismo. E nesses pontos de talvez profissões que exigem um pouco mais de diploma. Por exemplo, eu não ia pegar um cara que é empreendedor, que se diz empreendedor da área médica. Não, aí eu ia precisar que o cara tivesse um diploma de médico para poder me atender. Um ensinamento. Por que não? Porque, cara, é uma forma de comprovação, vamos dizer assim, para esse âmbito. Tá? Esse âmbito. Querendo ou não, vamos colocar em profissões mais antigas que são bem valorizadas ainda hoje em dia, não tanto quanto o empreendedorismo, por isso que a gente empreende, como médico, advogado e engenheiro. Você contrataria um cara que diz que sabe construir um prédio, mas não tem comprovação nenhuma que construiu para construir o prédio que você vai morar, por exemplo? Mas, tipo assim, eu acho que isso é relativo. Por exemplo, só uma ideia para vocês entenderem. Uhum. Eu confiaria muito mais num pedreiro que trabalha há 10, 20 anos do que um engenheiro recém-formado. Sim. Sabe? Então é bem relativo. Agora, colocando no médico, aí é um pouco complicado, né? Nada, se a pessoa assistir Grey's Anatomy todas as temporadas, ela se forma Já tá em medicina. formado. Aí é um pouco mais delicado. Lógico,
todos têm seu valor, mas acredito que a experiência conta mais, talvez, na minha opinião, do que, de fato, um ensinamento ali da faculdade e tal. Não desmerecendo, mas nesse caso do pedreiro eu confiaria mais nele. Eu sei o que acha. Então, já que a gente tá falando de coisas disruptivas, É pra ser isso mesmo. saca? O que acontece? Hoje a gente está condicionado a confiar no médico porque ele tem diploma. Porque as regras do jogo são assim. Sim. Porque- Sim, com certeza. Porque é proibido, eu acho que em todos os países deve ser proibido você atuar na área da medicina sem o diploma lá da merda do MEC. Né? Sim. Aham. Agora, existiria uma possibilidade de existir médicos até mais competentes Sim. se, imagina, uma criança desde 14 anos já decide ser médico. Já sente isso no Aí, coração dela e vai larga- emergir naquilo. Larga toda aquela porcaria que ela não Aí, vai com usar, certeza. né? Não que seja porcaria no universo, Pra mas ela não pra é ela, útil. cara. Por exemplo, eu Pela sua estudei função. matemática e engenharia, era apaixonado, mas hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. Então eu não uso nada da parte matemática que eu Uhum. aprendi, vamos dizer assim. Então, aí, por exemplo, aí ela lá abandona tudo que vai ser inútil pra ela. E foca Como, naquilo. por exemplo, aula de história que é basicamente o livro Capital de Marx dividido em fragmentos para você aprender a ser marxista. Nossa, nem né? fala. Depois a gente vai trazer um tema de falar de marxismo também, porque nós vamos ter que arregaçar com esse trem também, viu? Mas vai lá, continua o raciocínio. Então, o que acontece? Ele vai abandonar tudo aquilo, né? Eu estava no exemplo da criança de 14 Sim. anos, um adolescente de 14 anos, ou até menos, decidiu ser médico, achou maravilhoso e tal. Pode ser que ele mude de ideia depois, mas aí ele vai pagar por isso. Mas tá, 14 anos eu quero ser médico. Cara, ele começa a trabalhar no hospital, começa a trabalhar ao lado de um médico, começa a vivenciar, a experienciar aquela vida Até de mesmo pra médico. entender se é aquilo que ela quer, né? Porque você só sabe se quer aquilo mesmo se você tá vivenciando Isso. aquilo. Isso. Ela começa a fazer um estágio ali, começa a aprender coisas, começa a trocar ideia com médicos, começa a ler livros por conta própria, começa a ser autodidata, aí ela vai chegar num nível que ela vai conseguir atender as pessoas com coisas mais simples e vai ganhando experiência ali. E eu te garanto que quando ela tiver, sei lá, quando tiver passando 10 anos ou 15 anos, ela vai ser melhor do que um médico recém-formado. Agora, hoje não funciona assim porque é proibido. Sim. É proibido. Mas, por exemplo, você acha que esse mesmo médico que teve essa experiência, ele teria que fazer isso por conta própria, sem nenhum tipo de prova, sem ter que estudar as matérias dentro de de uma faculdade ou de uma escola específica para isso? Por exemplo, você colocar da prova na prática, sem uma comprovação de que ele sabe o mínimo daquilo, colocando, por exemplo, a vida de alguém em risco, vamos dizer assim. Acho que é essa a pergunta. É, mais ou menos isso. Porque, por exemplo, pelo menos comigo, eu entendo isso. Tem muita coisa que a pessoa pode ter vontade, mas por conta própria e fazer por si só, às vezes ela não tem um discernimento tão certo do que fazer. Eu acho que daria uma volta para chegar naquela determinada função. Então, colocar a prova, isso eu também nem acho tanto errado. Você ter prova, você ter matérias adequadas para estudar aquilo, igual o Igor falou, que ela pretende utilizar como profissão e porque ela pretende exercer. Mas, por conta própria, eu acho que seria um pouquinho difícil. Muita Ou gente não, procrastina às em vezes relação a ela, isso. se ela tivesse realmente vontade, for um propósito dela fazer aquilo e estudar por conta própria, teria que ter pelo menos um método de comprovar de que ela realmente aprendeu Sim, aquilo antes de uma prova. exercer. Com certeza. Por exemplo, né, não vai chegar, eu aprendi tudo isso e o pessoal do hospital já confia em mim, mas isso daí pode dar BO até pro hospital, vamos dizer assim. Mas eu concordo com o que você disse, que dá pra Sim, com pessoa certeza. chegar, porque eu vi até um podcast de um cara falando, quer que eu te ensino medicina em 2 minutos? Ah, é verdade. Dor de cabeça é dipirona, dor de barriga é Buscopan, se tá com algum em faixa, não sei. Ele falou em 2 minutos o que todo médico faz, que é formado, faz
dentro do... Tanto que hoje as pessoas mais consultam o Google para Do que o saber o que médico. fazer do que o médico. Mas já aconteceu de eu ter que fazer uma consulta com o médico, paguei, era particular e tudo mais, e o médico abriu o aplicativo para saber o que eu tenho. Sério. Então, eu literalmente, tava isso nesse dia. literalmente aconteceu. Porque antes eles não abriam aplicativo. Antes eles usavam um livro Aham. desse tamanho sobre as doenças que existem. Ah, então, mas aí é um pouco. Tipo assim, eu concordo, talvez é um auxílio para eles. Mas, pô, você estudou anos. E era um senhor de idade, não era nem um jovem, um médico jovem. É aquele médico que você fala, não, esse médico sabe pra caramba. Tipo, eu vi isso anteontem na sala do professor e tal. Literalmente. Deixa eu procurar aqui no meu caderno de anotações. E foi desse jeito. Mas isso eu entendo o que você quis dizer. Porque se você for pegar até mesmo os grandes empreendedores hoje, vamos pegar na área de empreendedorismo, a grande maioria ou largou a escola para poder focar A grande diretamente maioria. em enriquecer, em ter sucesso, do que ficar estudando aquilo. Hoje, por exemplo, o Xande falou que não era um bom aluno. Eu já era aluno exemplar. Eu era daquele que queria 100 para mim era pouco. Eu disputava com os mais inteligentes da sala para eu ser o melhor, porque eu queria ser o melhor. Em matemática, em português, tudo eu queria ser o melhor. Eu não uso nada. Não vou dizer nada, vamos dizer assim, né? Eu fiz engenharia e hoje a engenharia me ajuda a ter Na sua base profissão. dos sinais da profissão do desenvolvimento pessoal para entender como funciona a energia das pessoas. Porque eu só troquei computador por pessoas, que é a mesma coisa. É o maior computador Do do mundo universo, é a mente humana. humana. Então hoje eu mexo com a mente humana e me deu base. Só que assim, eu fico olhando pra mim, olhando pro Jim e buscando lá atrás, eu falo assim, cara, eu não cobraria, hoje tendo filho, quando eu e a minha linda esposa maravilhosa que tá cortando os vídeos ali, a gente tiver nossos filhos, não cobraria um estudo escolar da forma que eu me cobrava, de eu tenho que ser o melhor da turma, eu tenho que tirar notas boas. Porque, cara, aquilo ali tá muito defasado com o estilo de aprendizagem que é necessário para hoje. Não tem matérias que você vai utilizar a fundo para sua vida. Cara, que escola que ensina negociação, vendas, inteligência emocional, Que é o que é o principal. principal. A gente estudou escola pública, que era aquela escola que era Sobrevivência. caía de porrada, sabe? Cada saída de escola era briga. A sua escola também era assim? Você era mais tranquilo. Não, Era mais Não tranquilo. lembro muito disso, não. Nossa, é todo dia. A gente tinha que esperar todo mundo sair pra formar o bololô de briga lá fora pra gente sair escondido, porque a gente não queria se meter em briga. Então, assim, não tem... Aí fazia aquela rodinha, porrada. Era desse Ah, jeito. não. Isso no início, né? Depois fica um pouquinho mais difícil, porque hoje em dia não É, porque existe. até na minha época, assim, até na quinta série do meu irmão, vamos dizer assim, na minha época, até a quinta série, sexta série dele, ainda era briga na mão. Ah, vão brigar porque você xingou minha mãe, porque, sei lá, você colou, você não quis me passar cola. Sei lá, né? Bom, Vai. qualquer motivo besta que jovens e adolescentes têm pra poder caçar a briga. Antigamente era isso. Hoje, infelizmente, já parte mais pra parte da ignorância, armas, vão matar um ao outro. E aí você fica com medo até de, vão entrar numa briga com um cara, até mesmo a gente como adulto, porque hoje já não é mais, vamos resolver e ficou por aquilo. Não, É diferente, é né? diferente. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho uma experiência. Tipo, é lógico, eu tendo filho e tal, vou ser sincero, eu faria o possível pra dar uma melhor educação e tudo mais pra eles. Mas a experiência que eu tive de estudar a vida toda em escola pública, lidar com todo tipo de pessoas, pra mim foi essencial na minha criação, tanto como profissional, como ser humano, em tudo. Todas as experiências, até as mais cabulosas, digamos assim, te ensina muita coisa, de você saber lidar com várias situações. Sim. Porque a gente passou Mas muita até coisa. isso é relativo um pouco. Por exemplo, você teve cabeça para lidar com os vários tipos de pessoas. E aquelas pessoas que não têm essa cabeça e se envolvem com as pessoas erradas, tem esse porque sentido. também tá no ambiente errado. Faz sentido? Sim. Aí, não sei opinar tanto, mas vai muito de cada um, da forma que é criado, não sei vale lidar. muito da família. Mas eu entendi muito isso, porque nem todo mundo tem a mesma cabeça e vai pensar da mesma forma, né? Talvez ter a mesma oportunidade, entre aspas, de fazer algo errado, você vai julgar errado porque não é da sua índole, mas talvez quem não tem um Você tem discernimento vai curiosidade, fazer. vai lá e faz. Você já parou pra pensar que a escola parece muito com o Presídio. sistema? Nem sei falar. Nem precisou, é idêntico ao presídio. Tem um horário de comer, fica trancado na sala. Tem o literalmente. carcereiro, que é o professor.
tem Se você tudo sai no isso. corredor, tem a tia do corredor que manda você voltar pra dentro. Que é o guarda, né? É. E agora até as brigas estão se assemelhando, né? agora tá infelizmente. enrolando a faca, tá? Infelizmente, isso é verdade. Outra coisa, vocês sabem a origem da escola? Por que a escola foi criada? Sei mais ou menos, mas pode contar a história Não, que Eu não que, sei, que não. você acha, então? Como que você... foi na época da industrialização, para formar trabalhadores para Não, aquela época, não? Foi antes. Foi antes disso? Então senta que lá vem história. A origem da escola, ela foi criada isso explicitamente para amansar as pessoas, para pacificar as pessoas, para que elas não se revoltem ao Estado. Ao Estado. é né? pra- Uma forma para- de doutrinação. Doutrina, né? É uma obediência estatal, para a obediência estatal. Esse é o propósito original da escola. E ainda Foi- se mantém, né? Tanto que É por isso, lógico. por isso que vem pro lado marxista, pro lado Por esquerdista do isso que poder. por isso que tem um MEC, por isso que essas merda toda. Entendeu? Verdade. Mas é. A escola não serve para formar para o profissional, cara. Não sei, você vê muita gente aí de quarta série que consegue se dar muito bem no mercado, muito melhor no mercado, do E- que o cara e- que acabou de sair da escola. E é complicado, né? Porque, por exemplo, eu falo que eu não fui um aluno 100% exemplar, porque pra mim não fazia tanta diferença. Eu fazia a média ali, não procurava estudar, eu falava que eu ia pra escola pra jogar bola e pra comer, mais nada. Porque eu não me adequava tanto àquele sistema. Só que eu tinha a cabeça muito aberta e tal, mas tem gente que, por não ter um resultado tão legal na escola, não sou bom em matemática, não sou bom em português, ele se diminui achando que vai ser um profissional horrível ou que ele não vai ter sucesso financeiro, porque já colocam na cabeça dele que ele precisa se dar bem Na escola. na escola, naquele âmbito ali, para ele ter resultado. E é totalmente diferente. Além dele se diminuir, a sociedade, os pais, todo mundo Todo mundo diminui. meu filho tira nota ruim, Deus Ele me é um perdoe, é um burro. Aí o menino cria ali traumas dentro da cabeça dele, ele vai se diminuir, vai aceitar qualquer profissão, não vai buscar ser ninguém, e às vezes o cara é o quê? É Um gênio de outra área que não De é outra ensinada na área, escola. literalmente. Igual Mozart, que tirava notas péssimas, mas era um gênio da música. E Exatamente. Como que você vai julgar? E literalmente vamos colocar em 90% das pessoas pensam dessa forma, de que se não for bacana na escola, se o seu filho não ter boas notas, ele não vai ser nada ou não vai ser ninguém, digamos assim, na parte profissional, que é totalmente errado, né? Literalmente. Legal, você aí, ó, que tá assistindo, você tem o poder de mudar esse sistema compartilhando esse podcast e deixando a sua opinião, tá bom? Mas vamos falar aqui sobre ensino em casa, cara. Pelo menos para aprender a ler, escrever e o básico. Vocês são a favor ou contra você, por exemplo, ensinar em casa? E como que fica a questão da sociabilização? Porque falam que escola também é para você se socializar com outras pessoas, né? Vai sair um pouco do âmbito familiar e entrar num âmbito de conhecer pessoas diferentes. E aí? Pode Cara. falar, Igor. Eu sou 100% a favor. 100% a favor? Eu acho que deveria ser assim. As crianças quem ensina as crianças é a família, são os pais. Principal? E eles podem escolher funções técnicas para, né? Meu filho quer aprender, quer ser desenhista. E eu não sei desenhar, nem minha esposa. O que a gente faz? Pô, vamos contratar uma pessoa para ensinar desenho, vamos Ou até colocar ela se numa inscrever escola de desenho, direcionada. Específica, né? fazer um curso online e ainda colocá-la na escola. Lá ela vai se socializar com outras crianças que estão no mesmo propósito que o dela, independente da idade. Que é outra coisa, que é uma bosta, que é colocar Idades, tudo padronizado, né? Tipo, 8888, 9999. Sabe? Tipo, tem gente que... Eu acho que as crianças precisam conversar com pessoas de outras idades também. Tem criança que gosta de conversar com gente mais velha. Nossa. Tem criança que gosta de outras crianças mais novas. Então, esses ambientes onde a criança tem interesse, eu aconselho, né, que todos os pais incentivem os seus filhos a aprender sempre. Aprender, Né? com certeza. Pelo fato de eu ser contra a escola, não quer dizer que eu sou contra É o uma coisa aprendizado. totalmente diferente, né? Ser contra, porque a escola é um aprendizado padronizado. O que a gente defende é um aprendizado de absorção de um conhecimento direcionado para que a pessoa aplique de verdade aquilo na vida dela e não perca tempo.
Porque com certeza ela vai prosperar mais, ela vai ser mais feliz, ela vai estar num ambiente onde ela é a média das pessoas que ela convive, então ela vai se tornar, vai ser a melhor versão dela desde o momento que ela... E vai ter percepção se é aquilo que ela quer ou não mais rápido. Por exemplo, teve uma época que eu e o Xande, a gente quis ser dono de academia. Foi. Não, tava viciado em academia, vamos ser dono de academia. Eu falei, o quê? Eu vou trabalhar numa academia. Eu contei essa história já em outros podcasts, mas resumindo, fui trabalhar numa academia como estagiário de musculação. Eu odiei. Cara, eu percebi que eu gostava de academia, de musculação pra mim, não pra ensinar pros outros. Então eu já percebi que não era algo que eu queria levar como trabalho. Porque com o tempo você vai perceber que o seu trabalho vai tomar pelo menos 2/3 da sua vida. E isso não pode te assustar. Tem que ser algo que você vai realmente olhar e falar, cara, eu amo meu trabalho e eu sei que eu vou fazer isso daqui. Ou coisas relacionadas a isso aqui por grande parte da minha vida. Porque a gente vai trabalhar grande parte da vida, né, cara? Por exemplo, a criança pode ter um futuro brilhante como um atleta. Aí os pais prendem ele na escola porque não, ele tem que tirar nota boa, tem que se formar, tem que seguir aquela cartilha lá. E às vezes um potencial grande De desenvolver. de desenvolver. Seu novo Usain Bolt da vida. Novo Messi. Mas, tipo assim, vocês não acham que teria que seguir um padrão? Opinião de vocês mesmo. Não. Teria que seguir um padrão. O Igor é contra Nada todo tipo padrões. de padrão. Vai lá. Mas, tipo assim, de ter o mínimo. Tipo, eu tenho que ir até a 5ª série pra saber o básico do essencial do mundo. Mas o mínimo, assim. igual a gente tá falando, pode ser feito até em casa, pelos próprios pais. Mas vocês não acham importante isso aqui, não? Tipo, trocar ideia. A socialização que ele tá falando seria colocar em coisas específicas. Ah, meu filho gosta de luta, coloca numa aula de jiu-jitsu, de muay thai, lá ele vai socializar. Mas a parte do aprendizado do básico Seria os poderia pais. muito bem- Mas os pais trabalhando, por exemplo. Pode contratar um professor particular, por exemplo. Dá pra socializar na igreja, na praça, sabe? Na Tipo, prática, vocês fariam isso com o filho de vocês? Faria. De vocês ficarem por Faria. conta disso? Faria dependendo da condição e do tempo. Se eu não tenho condição nem tempo, eu ajustaria de Até no mundo que a gente tá hoje. Tipo assim, que entre aspas, a idealização seria levar a criança pra escola. Na verdade, a realidade é levar pra escola. A idealização é não levar pra escola. Verdade. Mas a realidade em si é deixar a criança se desenvolver na escola. Hoje teria coragem de, tipo, não, eu que vou cuidar dessa parte essencial, que é dar o aprendizado pro meu filho. Vocês sabem que eu tenho uma filha, né? É. De 11 anos. O que acontece? Eu sou o cara que evita conflito com tudo. Sim. E, tipo, pra se fazer isso hoje, é uma briga gigante Com o MEC, com o Estado. com o MEC, com o Estado. E, no meu caso, se fosse só com o MEC, com o Estado, eu bancava. O negócio é a esposa. Aí é A complicado. esposa, meus pais, a família, os tios, todo Vão mundo. crucificar cara, a todo situação, mundo. com certeza. Espero que eles escutem esse podcast. Aprendam. Manda pra eles. Não adianta nada ficar na escola e não aprender lá. Você assiste esse podcast e aprende muito Tudo mais é- do que eu tudo é antes, aprendizado. Mas você Exato, pode fazer tudo é ela, aprendizado. a sua filha se tornar consciente a ponto de ela chegar, vamos dizer, ela tá em qual série hoje? Sexta? É. Sexta série, ela chegar num determinado, não é pai, ó, eu quero seguir nesse ramo, eu quero estudar mais isso. E dar um direcionamento Nossa, eu juro pra pra ela vocês, fazer isso. se a minha mãe e meu pai me dessem essa opção, eu ia ser a criança mais feliz do mundo. Porque eu odiava tanto ir pra escola. Eu sempre tive ótimas notas, sempre fui muito bem em prova, mas eu odiava tanto ir pra escola, de um tanto, mano, tanto que eu senti que tava perdendo tanto tempo ali. Lógico, gostava de brincar, de ver os amigos e tal, mas aquilo de pegar caderno, ficar vendo matéria, coisa que eu não me importava nem um pouco. Se eu tivesse essa opção, com E certeza você eu não teria. aprende. Você não aprende. Aí hoje você comprovou que você estava certo. bem Literalmente. Mas se as pessoas fizessem um pouco de estudo sobre as pessoas que têm sucesso mesmo, e eu falo de sucesso financeiro, nos relacionamentos e tudo, vai ver que muitas delas já negligenciaram o período escolar em si. E para poder ter resultado. Eu vi até um vídeo esses dias que eu postei nos meus stories. E o cara chega, um engenheiro aeronáutico, chega e fala com um cara que estava sentado tomando um café. Ele fala, burrão, é você? O apelido do cara era burrão, porque na escola ele era muito burro. Ele fala, e aí, burrão, como é que você tá? Não, eu tô bem, eu sei como é que tá. Ah, eu virei engenheiro, não sei o quê, fiz MBA, aeronáutica, isso e aquilo.
E só que agora eu fui desligado da empresa, vou fazer uma entrevista com o pessoal que tem uma fábrica de avião ali. E você, burrão, tá fazendo o quê? Ah, eu não passei da 5ª série. Eu comecei montando móveizinho pra vender na escola, depois eu montei móveis, depois eu comecei a montar casa, depois criei uma montadora de carro. Aí no final das contas agora a gente tá com uma montadora maior. Ah, montadora de quê? Ah, montadora de avião. Aí o cara, o engenheiro, ah, então é com você que eu vou fazer entrevista, né? Ele, não, você vai fazer com o pessoal da RH. Eu não passei da 5ª série, só tô tomando meu café. Foi mesmo. Eu achei muito sensacional. E é literalmente, se você for ver, quem fugiu desse, entre aspas, desse sistema de pensar como todo mundo, tem um desenvolvimento muito maior, né? E buscou evolução. E aí buscou Isso. evolução. Por outros meios. Porque não é parar e, não vou estudar, mas na escola... Vou ficar em casa sem fazer nada. Sem fazer nada. Aí não, aí a criança tá brincando demais. Exatamente. Mas eu acho até essencial, por exemplo, quando eu me formei e tal, no ensino médio, primeiro ano que eu me formei no ensino médio, eu achei essencial eu não começar a fazer uma faculdade. Porque a maioria das pessoas sai do ensino médio, sou obrigado a fazer uma faculdade para conseguir um currículo bacana e acaba começando Tem uma a pressão faculdade. também, né, A das pressão da pessoas. família, porque a maioria das pessoas pensam assim. Mas o que acontece? A pessoa começa uma faculdade, às vezes nem gosta daquilo, ou deixa a faculdade ou forma por obrigação. E ter esse tempo de você pensar e buscar por si só alguma maneira que você se sinta bem para você conseguir ter um resultado bacana, seja com a profissão que você descubra por si só, etc., é essencial. Que é o que acontece, né? Acontece até mesmo na escola por si só. A criança ou a pessoa adolescente não tem uma nota bacana, ela tem que ter uma mente bem estruturada de não levar aquilo para sua identidade pessoal. Tipo, eu não sou bom na escola, então não vou ser bom profissional, não vou ter sucesso, porque infelizmente a sociedade joga na cabeça dele que ele não vai ter sucesso por não ser um bom aluno. Eu lembro até assim, uns anos atrás aí que eu vi um professor meu, se eu não me engano era de matemática. Foi muito engraçado, na padaria. Ele falou, não, Alexandre, beleza e tal, como que você tá? Porque já me conheci e tal, eu era um aluno meio que não ligava pra nada e tal, mas sempre fui muito respeitador, nunca desrespeitei nem nada não, mas nunca liguei muito pras coisas. Falou, o que você tá fazendo? Tô fazendo faculdade e tal, tá com uma profissão bacana? Eu falei, não, tô fazendo nada não, tô de boa. ele me olhou com uma cara desapontada, triste, sabe? Que eu poderia muito bem falar com ele, não, virei empresário, tenho um carro importado, uma Mercedes, uma BMW, poderia falar minha vida toda pra ele, mas a minha palavra foi exatamente isso. Tô fazendo nada, tô de boa. Porque a visão que as pessoas têm, principalmente quem tá nesse ambiente, é que quem não seguir o sistema deles, pra eles é uma pessoa que não vai ter resultado. E pra que talvez seria até viável falar, mas pra que eu vou querer me justificar? Pra mim, naquele momento, não teve necessidade. Melhor você vir aqui no podcast. Melhor. Você fez faculdade, Quem né? sabe um dia esse professor veio. Quem sabe, manda pra ele. Eu fiz. Eu sou o único graduado da mesa. É porque o Xande não começou a faculdade, eu comecei e larguei, e o Igor começou e terminou, tá, gente? Só pra constar. E é o cara que não gosta do sistema, que não né? gosta do sistema e seguiu o sistema até o fim. Até o fim. Não, nesse âmbito eu sou o pior da mesa. É o pior e é o que mais vivenciou. Foi o pior investimento que eu já fiz na minha vida. Eita, Foi experiência. É um tema para outro podcast, faculdades. Depois a gente vai falar disso. Universidades, formações, graduações. Mas eu não falo que... sempre quando eu falo assim, foi o pior investimento da minha vida. Nossa, então não valeu nada. Foi uma porcaria, você não teve nada em troca e tal. Não, eu tive, mas se eu comparar o que eu investi de tempo e dinheiro... Dava pra cara, fazer foi muito mal tráfego. empregado. Dá pra rodar muito tráfego, viu? Tinha muito tempo pra fazer tráfego, muito dinheiro pra rodar tráfego. Pra aprender, Exatamente. investir. Então, e tirando também que às vezes você se frustra, né? Igual aconteceu comigo. Já entrando no tema de faculdade de forma leve. Que eu acabei o curso técnico, eu formei no Cefet. Achei que eu queria continuar naquele ramo. Entrei na faculdade de engenharia. Eu demorei 3 anos e meio para perceber que aquilo estava me causando depressão. E que eu precisava de uma forma ou de outra largar aquilo, senão a minha vida ia para um buraco. Eu não ia conseguir sair daquele ciclo com a mente que eu tinha naquela época.
Tanto que quando eu larguei a faculdade, o Xande ainda estava acabando de formar. Tava acabando de Tanto que eu formar. falei com ele, não entra pra faculdade, nem procura preocupar com faculdade por agora. Pesquisa algo que você quer, que você gosta, para você seguir um direcionamento. Se caso houver uma necessidade, porque a gente vive num sistema que algumas profissões precisam de faculdade, vai lá e faz. Se não for necessário, não perde seu tempo, não. Foca em ganhar grana, foca em fazer algo que você gosta, porque eu perdi 3 anos, não perdi em si, porque eu falo que, como eu disse, a engenharia me ajuda muito a ter base porque eu faço e porque eu estudo hoje sobre a mente humana. Porque a máquina nada mais é do que um espelho da mente humana. Então me deu base para isso. Só que foi grana e tempo investido, como você falou. Que o Foi um bom tempo é a investimento. moeda mais Valeu preciosa. de algo, valeu, mas Não valeu o não- tempo e o não dinheiro foi, gasto. Não foi um bom investimento de tempo e Exato. dinheiro. Exato. Né? Então você tinha um mentor pra você. Tinha, Eu graças a devia ter Deus. um dia na minha vida. Eu também queria ter Deveria- tido. Mas enfim, a gente não teve. Por isso que é bom ter irmão mais velho, principalmente, né? Ele passa essa experiência primeiro. ele leva a pancada e eu fico mais tranquilo. Tô brincando. Como diz na constelação, né? Eu tô com um piano. Não, mas é a experiência. A gente sempre foi muito parceiro um do outro. Então, essa conversa sempre foi essencial. E foi um conselho que pra mim foi... Porque quando a gente sai da escola, principalmente, a gente já tá com um peso E enorme. o último ano é o que gera ansiedade, E né? gera, Todo hoje em mundo- dia, gera aquela crise existencial na pessoa, né? Tipo, o que eu Crise dos sou, o 20 que eu anos. faço, não sei o quê. E você ter um apoio ali essencial de você poder respirar, pensar, tem total diferença. Total diferença mesmo. Exato, exato. O tema tá bom, né, cara? É, Mas- muita. Conclusão. Conclusão, vale a pena ou não escola? Antes da gente responder aqui a nossa opinião de conclusão, deixa você nos comentários aí. Você acha que vale a pena o modelo de ensino ainda hoje para você perpetuar isso para os seus filhos, para os seus netos? Ou acha que deveria ter uma reformulação e incrementar, por exemplo, inteligência emocional, financeira? Acho que se incrementasse esse tipo de matéria, talvez a escola seria um pouco melhor. Então, o que acontece? Se não tivesse a merda do Mac, se não tivesse Fala o Mac. padrão... o MERD, O MERD. por exemplo, igual o Alexandre perguntou se deveria ter um padrão e tal. Se não tivesse o Mac, que eu acho que poderia existir no lugar? Não dá para ter uma bola de cristal. Mas, com certeza, teria uma demanda gigante no mercado, né, de o que fazer com os nossos filhos, assim, só ficar dentro de casa ou só ensinando e tal. Eu trabalho, igual você falou, né, os pais trabalham e tal. O que ia acontecer? Começariam a existir escolas livres. Uhum. Específicas, talvez. Específico, mas essa aqui é uma escola de exatas para quem quer ser engenheiro, quer trabalhar Focada com matemática. Não, ia ser bem melhor. Ia se tornar o profissional bem mais Capacitado. capacitado. Com certeza. Essa aqui é uma escola de laboratório e tal, de biologia. E claro, cara, até medicina usa matemática. Então, vai ter um pouquinho ali do que precisa, né? Com certeza. A química ali envolve muita matemática. Então, aí iam ter... eu acredito nisso, que iam ter escolas específicas ali de cada coisa, de literatura, de história, geografia, enfim. Iam ter meios de Meios ensino ali de formas diferentes. Diferentes. Sim. E talvez não ia seguir essa estrutura de um professor lá à frente e manda todo mundo escrever o que está no quadro, saca? Uma decoreba. Mas, por exemplo, a gente está falando muito sobre a escola para determinadas profissões. E como vocês colocariam um modelo de ensino para um empresário ou para um empreendedor? Vendas, marketing, inteligência emocional, inteligência financeira, network, comunicação. Talvez essas 7, se tiver mais alguma para complementar, seria para mim matérias que seria para formar a pessoa para empreender. E seria... Porque muita gente pensa assim, se eu ensinar sobre empreendedorismo na escola, ensinar sobre finanças, todo mundo vai querer empreender. É a pior bobeira do mundo. Não vai. Galera, não existe isso. Principalmente, não é todo mundo que tem esse sentimento de querer ser empreendedor. Às vezes o cara o cara ganha bem ou tem oportunidades, mas não é aquilo que ele quer para a vida dele. Então é da mesma forma, igual o Igor falou, você tendo lugares específicos para o que você procura, eu acho que seria essencial, com certeza. Ia ser legal, cara. Até para quem é empresário encontrar bons empregados, bem direcionados para aquilo que Nossa, eles querem. Sim, ia isso facilitar também. para todo mundo.
Ia ser massa. Só que aí, a pergunta polêmica, ia ser bom pro governo isso daí? Não. de jeito Você nenhum. acha que não, Igor? Não. O Estado só ia diminuir e teria os dias contados. Ia ser um pouco Pra complicado, né? acabar. Ia formar mais pensadores e gente muito capacitada em cada área, né? A escola forma muito aceitadores. Eu aceito que é assim e pronto. Pronto. Eu tem convivo com questionamento. isso. Em tese, o que o Estado alega fazer? Isso de forma explícita, né? Porque de forma implícita é uma máfia. Bom dia, se você não sabe. O que acontece? Ele fala, cara, me dá o seu dinheiro que eu tô mandando de forma obrigatória, que eu vou achar a melhor forma de gastar ele pra você. É isso. Bem isso. Bem, bem isso é Isso complicado. a forma que ele se julga honesto, né? De falar isso. Agora, na realidade, ele fala, me dá seu dinheiro porque eu tenho que investir no meu aparato aqui para crescer mais e dominar mais as pessoas. É isso. Ele comprar a mídia, que a mídia controla o resto tudo. E através da mídia eu doutrino mais ainda vocês pra vocês continuarem me pagando. Isso aí. Pega o sinal. Fechamos esse podcast então? Top, Fechamos. top. Eu espero que tenha Isso aí. feito sentido. Vamos deixar a conclusão em aberto. Vocês já sabem qual é a nossa opinião, mas eu quero saber de vocês. De vocês, aí, principalmente. nos comentários, tá? Ensino educacional atual. Vale a pena? Não vale a pena? O que precisa mudar? Deixa a sua opinião e pode ser até xingando a gente, que a gente não liga não. A gente só quer engajamento mesmo. E tá tudo certo. Se alguém daí que tá vendo discorda de mim, coloca aí nos comentários por que você discorda. Vamos debater aí que eu respondo ao seu questionamento. Isso Bora. aí. Nos vemos no Bora. próximo Papo de Cabeça e tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.